Muito bem-vindos à nossa última aula do curso Como Realizar uma Meta-Análise, um guia prático, passo a passo, utilizando o Software e o RStudio. Devem ter sentido falta, que a gente na aula 7 e 8 fizemos as nossas primeiras meta-análises. Meta-analisamos estudos expressos como diferenças de médias e estudos de risco relativo e odds ratio, medidas de associação. Só que provavelmente sentiram falta de um danadinho que é o forest plot. Então, na nossa última aula, a gente vai aprender os comandos para a gente criar no RStudio, o forest plot para nossas meta-análises. Então, espero que aproveitem nossa última aula desse mini curso, como realizar uma meta-análise passo a passo. Então, como a gente viu naquela outra aula de como interpretar um forest plot, espero que vocês já tenham transformado o forest plot em algo mais palatável. E lembrando, o forest plot é o que segura, é o nosso atlas da nossa meta-análise, ele que vai ser a nossa estrutura principal. A gente se resume tudo, nossa meta-análise, resumidamente, é o nosso forest plot. Foi até aquela dicasinha sacana que eu dei, que você pode estar apressado, o professor deu uma meta-análise para você interpretar, apresentar outro dia, você não sabe de nada, você pegar um forest plot desse, você já consegue ter mais ou menos uma ideia, sem nem mesmo ter lido o estudo completamente. Claro, tem que ler o estudo. Mas se você pegar isso aqui, você já consegue interpretar ele com o que a gente viu nesse mini curso. Mas vamos lá. Como é que eu crio um forest plot desse? No final a gente vai ver como é que eu analiso esse negócio aqui. Mas como é que eu vou criar ele no R? Quem não viu os conceitos básicos do Forest Plot, volta lá na aula 5, que é onde a gente fala sobre isso aí. Depois volta para cá, nossa última aula, aula número 9. Então, vamos fazer aqui um Forest Plot do exemplo 1, que é o teste X, que foi aquele da aula 7, que ele vai utilizar medidas de associação, risco relativo odds ratio. O comando para criar o Forest Plot, independente se for medida de associação ou diferença de média, é o mesmo, igual. Tá bom? Mas vamos pegar lá o exemplo 1 do teste X. Vai ser risco relativo. Só para relembrar, eu vou utilizar o pacote meta. Clica lá na caixinha. Eu vou utilizar o comando para criar o meu gráfico, o comando forest. E, entre parênteses, o nome da minha meta-análise. Lembra lá que na minha aula 7, eu utilizei o comando metabin para criar uma meta-análise. Então, assim, ó, escrevi uma variável, a qual a gente determinou aleatoriamente, de meta-análise teste X, para ficar mais fácil, e utilizei aquele comando metabin, e aquela sequência, né, ó, evento, número, lembrando que na medida de associação, eu inverto quando eu vou escrever, a diferença de média não. Então, esse é o comando, e essa variável eu vou colocar aqui entre parênteses do meu comando forest. Então, vai ficar mais ou menos assim. Vamos lá. Aqui embaixo, eu vou utilizar o comando forest. Então, forest, e eu vou utilizar a minha variável meta-análise teste X. Olha como é fácil. Dou um Enter e vejam só meu primeiro forest plot. Olha como é fácil. Só forest joga o nome da minha variável. Então, eu tenho alguns detalhes aqui. Vamos lá. O que é que a gente pode tirar desse nosso primeiro forest plot? Primeira coisa, ele vai dar o nome dos estudos, que aqui eu coloquei na minha planilha, autor 1, 2 e 3. Por convenção, ele sempre vai dar como experimental e control, ou seja, A e B. Isso aqui eu vou mostrar como é que edita. Se você não fizer nada, ele vai dar assim, experimental controle. Aí o número de eventos, lembra que ele inverte, né? Eventos é o número de teste X positivo do nosso exemplo, e total é o N. No controle, que é o evento B, ó, e dá primeiro de eventos, teste X positivo, e o total, que é o N. Beleza? Aqui, lembra da nossa aula lá? O quadradinho referente ao peso do meu estudo individual, ao completo. O tracinho no meio
é o resultado do meu estudo, do autor 1, e essa linha horizontal é meu intervalo de confiança, que ela não cruza aqui. Já os outros dois ele cruza, então não é estatisticamente significativo. Então, se a gente for ver isso aqui em números, vamos lá, ó. Risco relativo 0,52, menor que 1, lado esquerdo, ó. Menor que 1, lado esquerdo. 0,65, menor que 1, lado esquerdo. 0,4, menor que 1. Intervalo de confiança, a gente viu na figura aqui, ó, que o estudo 1 ele não cruza. Então, ó, 0,3 a 0,89, verdade, ó, não passa de 1. Já o 2 e o 3, ó, ele cruza y, então, ó, passa de 1, 1,3. E não, então, ele não é estatisticamente significativo. No meu intervalo de confiança, 95%. Aí, lembra aquela história do modelo de efeito fixo aleatório, dependendo de cada estudo, heterogeneidade e tal? Então, aqui, ó, nessas minhas duas colunas, eu vou dar o peso de cada estudo individual, se eu for utilizar o efeito fixo ou aleatório. E a soma desses pesos dá 100% aqui, ó, e 100% aqui. Então, os meus losangos, ele vai dar sempre, se eu botar só o comando forest e o nome da minha meta-análise, ele vai dar os dois modelos, o fixo e o aleatório. Qual a diferença? Quem vai escolher somos nós, de acordo com o que a gente viu lá com a nossa característica do estudo, com a nossa heterogeneidade. Que ele vai dar aqui, ó. Ele vai calcular a heterogeneidade pelo o I ao quadrado, lá do teste de Higgs, e o tal ao quadrado. E esse P é o P da minha fórmula da heterogeneidade. Aí você está se perguntando, cadê o P da meta-análise propriamente dita? Bem, assim, se você botar só o comando forest e a nossa variável, ele não vai dar. É isso que a gente vai aprender aqui, editar, deixar esse forest mais com cara de publicação. Só isso aqui já está bacana, mas ó, você não é acostumado a ver os dois diamantes. Geralmente a gente escolhe um dos dois modelos. Então, como é que a gente vai editar isso aí para ficar um negócio mais bonitinho? Então, vamos voltar aqui só um pouquinho de interpretação desse negócio. Então, eu olhei aqui para a minha figura do meu plot, do meu forest plot, só em ver isso aqui, ó, eu tenho intervenção A e a minha intervenção B. Lembrando ó, que aqui no Forest, ele não vem escrito isso aqui. Eu também posso editar e colocar isso aqui embaixo ó, dele. A e B. Vou mostrar como é que faz isso aqui. Mas ó, só em ver aqui o meu losango, que ele está do lado esquerdo, eu já sei que ó, esse meu estudo ele favorece a intervenção A. O risco relativo foi de 0,60, ou seja, menor que 1. Então eu tenho aqui, nesse caso, lá do meu teste X, o teste X eu sei que quanto menos positivo ele der, melhor o resultado. Então, o que acontece? Que o risco é menor de ocorrência de instabilidade, ou seja, o teste X positivo, na técnica A. Ou seja, quando eu uso a técnica A, ao final eu vou ter um joelho melhor, ou seja, menos teste X positivo. Lembrar que o teste X positivo é ruim. Então, se eu tiver pouco teste X positivo, é bom. Vai dar bom para o meu estudo. Então, quanto menos teste X positivo, melhor. Então, no caso, o meu risco relativo foi menor que 1, então eu vou para a esquerda, eu favoreço isso aqui. Então, como é que eu vou interpretar? Que a técnica A reduziu próximo a 40%, ou seja, 1 menos o risco relativo, que é de 0,60, a incidência de instabilidade medida pelo teste X no pós-operatório, comparado com a técnica B. Ou seja, como é medida de associação, então eu tenho sempre que comparar. Conceito que a gente viu lá na aula 5 e na aula 2 de variáveis. Então, como é que eu vou fazer minhas edições básicas do meu Forest Plot? Deixar ele com a carinha mais bacana para publicação. Mesmo esqueminha, eu vou colocar o comando forest e a minha variável, a minha meta-análise, que eu vou querer criar o gráfico, e vou sempre fazer assim. Vou criar argumentos. O que são esses argumentos? São edições. Eu posso colocar argumento 1, argumento 2, quantas edições eu quiser, mas tem que ser sempre nessa sequência. Comando forest, aí entre parênteses, eu vou colocar o que eu vou criar o forest plot, qual vai ser a minha meta-análise, no caso o teste X, ou poderia ser o score W do nosso exemplo 2, e vou colocar vírgula, argumento 1, o que eu quero editar, depois argumento 2, quantos eu quiser, e independe a minha ordem, eu posso colocar um aqui, misturar, o importante é que o primeiro seja esse aqui, meta-análise teste X. Então, vamos criar aqui dois exemplos, um exemplo aqui para a gente ver,
Então, ó, vou criar esse comando aqui, essa edição. Forest, meta-análise x. Meu primeiro argumento vai ser qual? Fixed é igual a false. A gente viu que se a gente não fizer nada, botar só o forest e o meta-análise teste x, ele vai dar o meu diamante do modelo de efeito fixo e aleatório. Aqui eu estou pedindo para deixar falso o fixo. O que quer dizer isso? Eu vou esconder o meu resultado do teste modelo fixo, vou deixar só o aleatório. E eu vou mudar a cor do meu diamante. Você viu lá que ele está cinza. Vamos deixar ele azul. Então o meu comando é esse aqui, ó. col, color.diamond é igual, aí eu boto a cor em inglês, entre aspas. Então vai ficar mais ou menos assim, ó. Forest, vamos escrevendo aqui no nosso prompt, ó. Meta-análise, teste X, que é a variável que a gente está estudando. Aí, vírgula, espaço. Vou utilizar meu argumento 1, argumento 2, 3, assim sucessivamente. Então, quais foram os argumentos que a gente vai utilizar aqui como exemplo? Vamos aqui, ó, lembra que eu disse que eu posso escrever tanto lá embaixo no prompt como aí em cima no meu script. Diferença que no script, para você rodar, tem que apertar o Ctrl Enter. Ou Command Enter se for no Mac. Então, ó, Forest Meta-Analysis Teste X, entre parênteses. O primeiro que eu vou fazer, eu vou esconder esses dois diamantes aqui, eu vou escolher só um. Então, eu vou deixar aqui o modelo fixo, eu vou deixar ele não visível, então vou colocar falso. Antigamente, na outra versão do R, eu tinha que escrever assim, combi.fixed. É tanto que no artigo que a gente publicou na revista, ainda era assim, mas ó, atualizou, então preciso botar só o fixed. Então, ó, vou dar um Command Enter. Olha que bacana. Vamos dar um zoom aqui no nosso plot. Viu? Ó, eu deixei o fixo oculto, deixei só o modelo de efeito aleatório visível. Olha aí, ó. Que bacana. Já começamos a editar. Vamos copiar e colar essa linha de comando aqui. Vamos botar nosso argumento número 2. Então, vírgula. Então, eu vou mudar a cor do meu forest plot. Color, col.diamond. Você vê que ele já dá uma colazinha embaixo, né? Se você quiser dar um enter, já seleciona. Vou colocar meu diamante vermelho, red. Então, Command Enter. Olha lá, já mudou. Instantâneo. Olha como já está ficando bacana. Vamos trocar aqui essa cor. Vamos botar. Então, eu posso botar qualquer cor. Basta saber inglês. Então, ó, já mudou. Então, ó, já começamos a fazer nossas edições básicas. E não tem limite. O R, existe comunidades, fórum, internet. Como eu disse, ele é um software livre, então várias pessoas podem ajudar e ele é muito dinâmico. Do mesmo jeito que eu disse que antigamente eu tinha que escrever aqui, ó, combi.fixed, agora é só fixed. Então ele vai dando umas mudanças de vez em quando, mas não muda muita coisa não, mas a estrutura básica é a mesma. Então, vou dar aqui alguns comandos que eu acho bastante úteis. E com isso eu já posso deixar um forest com cara de publicação, já para publicar. Então, vou dar aqui alguns comandos básicos. Lembra que quando eu aperto só o forest e o nome da minha meta-análise não aparece o P do estudo, então eu vou ter que habilitar isso aí. Então, ó, eu sempre vou utilizar esse comando aqui, ó, teste.overall igual true. Ou seja, eu vou exibir esse meu resultado aqui, que ele vai fazer o quê? Ele vai exibir o P do estudo e o valor Z. Lembra? Que ele calcula a largura e a localização do meu diamante. Aqui a gente já viu esse fixed e o random, que é o... Eu vou omitir o gráfico do modelo fixo ou do modelo aleatório, eu escolho. Se não botar nada, ele já dá como verdadeiro, ele vai aparecer os dois. Então eu vou colocar falso para um ou outro, dependendo de qual modelo eu vou escolher. Se eu escolher meu estudo, vai ser modelo de efeito aleatório. Então eu boto o fixo de falso. Se for modelo fixo, eu boto o random falso. Beleza? Esse aqui a gente acabou de ver também, que é para mudar a cor do diamante. Aí vou mostrar aqui mais três comandos bacana. Lembra que eu falei que se ele vem por padrão ali em cima dos meus estudos, por exemplo,
estudo técnica A e técnica B, ele vem como experimental e controle. Então, se eu quiser mudar isso aí, eu vou utilizar esse comando aqui, ó, lab.e de experimental, ou na nova versão eu posso utilizar do R tanto lab como label, L-A-B-E-L, label, ou só lab.experimental igual, aí eu boto entre aspas o nome que eu quero, ou label.c, que aí eu vou mudar o controle. Então, ó, lab.e, o que ele faz? Ele muda o nome do grupo experimental do estudo. O padrão sempre é experimental e eu coloco entre aspas. Aqui no exemplo eu coloquei técnica A. E o lab-c é do mesmo jeito, ele muda o nome do dado do grupo controle, beleza? O padrão é control. E esse último comando aqui, ó, xlab, ele escreve um texto embaixo da minha linha do meu eixo X. Então eu já posso deixar uma legenda assim embaixo. Favorece A, favorece B. Vou mostrar aqui como é que fica, mais ou menos. Então, ó, modelo de efeito aleatório. Tá aqui nosso diamante. Ó, aqui ele vai dar a heterogeneidade. Esse P é o da heterogeneidade. Lembra que eu disse? Aqui, por convenção, ele vai dar experimental e controle. No caso do nosso exemplo, foi técnica A e B. E aqui embaixo eu não tenho nada escrito. Eu tenho aqui estudos. Para eu mudar isso aqui tem que ser lá na tabela mesmo. Então, como é que a gente vai editar isso aqui? Vamos copiar e colar. Aqui no nosso script a gente consegue fazer isso aqui. Então, só para dar uma lembrada aqui. Eu posso colocar o meu argumento em qualquer parte, lembrando que só o primeiro texto tem que ser o meta-análise teste X, o nome da minha variável. Vou botar aqui, ó, teste overall. Ele já dá a colazinha, se eu quiser eu aperto Enter, ele já entra. Então eu vou digitar aqui, ó, teste overall igual, aí eu vou botar true. Vou habilitar o P do meu estudo. Lembrando que aquele P que aparece por convenção é o do... Ó, apareceu aqui ó, no plot. O P que aparece por convenção é da minha heterogeneidade. Vamos dar um zoom aqui para ver. Então deu zoom, olha aí, já apareceu. Ó. Teste, aqui é o Z, que é a posição do meu diamante. E aqui, esse é o P da minha meta-análise. Você vê que ela é estatisticamente significativa. Meu diamante ele não invade o eixo Y. Então vamos continuar aqui nossa edição. Colei aqui a linha no meu script. Vou colocar aqui outro argumento. Vamos botar aquele da legenda, do label. Então lembra que eu disse, ó, pode ser label. Você viu que ele corrigiu aqui, ó, label.c, que é do control, entre aspas, eu vou digitar. Vamos lá, vou botar aqui, em vez de experimental, vou botar técnica A. Mas só para lembrar, ó, se eu colocar é do experimental, C é do controle. Só para mostrar aqui, ó, vou botar, ó, vamos dar aqui, peraí, vou botar aqui na frente, pronto, fica bacana. Então, ó, lab ou label, eu vou botar aqui, ó, lab.experimental, que vai ser da minha técnica A. Eu vou dar aqui, ó, igual, lembra que eu posso botar ou label ou lab. Ele consegue identificar isso aqui. Ele sugere a gente utilizar o label para não dar erro, mas pode ser lab mesmo. Então, eu vou botar técnica A. Vou dar aqui, ó, um command enter. Olha lá como mudou, ó. Em vez de experimental, eu vou ter técnica A. Então, vamos fazer o mesmo com o nosso control. Em vez de colocar control, eu vou mudar aqui. Vou botar aqui na frente. Label ou lab ponto C de controle igual a, vou botar aqui, técnica B. Entre aspas, dou aqui uma vírgula e um espaço. Vou aqui para frente. Tem que dar o command enter na frente, ó. Command enter. Ó, já mudou. Técnica B. Olha que bacana.
Lembrar aqui, ó, um eu coloquei lábio e outro lábio. Os dois funcionam. Ele sugere que a gente use o lábio, mas nesse caso os dois dão certo. Então, ó, aqui algumas edições básicas, alguns comandos básicos do meu Forest. E o último exemplo que a gente deu foi o xlab, sem ponto, você bota xlab igual, aspas, e eu vou mudar lá embaixo do meu eixo X. Então eu vou colocar assim, ó, vocês vão entender como é que fica. Ó. Vou colocar assim, favorece A, espacinho, hífen, favorece B. Vou dar aqui um Command Enter na frente. Aqui, deixa eu passar aqui. Opa, pronto. Command Enter. Olha como é que vai ficar lá no meu Forest Plot. Olha aí. Sensacional. Totalmente cara de publicação. Ó, de um lado eu favoreço o estudo A e do outro lado eu favoreço o estudo B. Então, olha como já está bacana isso aí. E se eu quiser, ó, em vez de botar no script, eu posso colocar aqui já diretamente no prompt. Não precisa apertar o command, só dar o enter. Lembrar que ó, ele vai dar aqui ó, até a dicasinha, ó. O argumento lab.c é melhor do que só o lab.c. Então vamos aqui para a gente não brigar com o software que ajuda tanto a gente, vamos seguir as instruções. Então mudou tudo para label e ok. E ó, posso de novo copiar e colar. Vamos dar uma editada aqui, ó. Vamos mudar aqui a cor do diamante. Em vez de verde, vamos botar aqui rosa. E aqui eu dou só Enter, não precisa apertar. Ó, como já mudou. Ó, que bacana. Vou dar aqui um zoom. Show de bola. Aqui, ó, eu não coloquei a minha legenda embaixo lá do... Esqueci de copiar e colar, mas vê como eu posso escrever tanto lá no meu script como no meu prompt de comando. E aqui, só para a gente relembrar da nossa interpretação, isso é como sai quando a gente escreve só a variável, meta-análise x e dá um enter, beleza? Utilizou o comando metabin, ela sai assim. Lembrando como é que interpreta, a gente viu lá direto no plot, mas como é que ele sai assim? Então, só para lembrar, eu dividi em 4 para ficar mais fácil. Então, são os estudos individuais, ou seja, ó, estudo por estudo. Ó. Autor 1, o risco relativo do estudo autor 1, intervalo de confiança, 95%, ó, 0,3 a 0,89. E aqui o peso no modelo fixo e no modelo aleatório. Lembrando que a soma desses pesos, todos os estudos, tem que estar igual a 100. Beleza? E o número de estudos foi igual a 3. Esse segundo aqui é nossa meta-análise propriamente dita. Ele dá os dois modelos, fixo e aleatório, risco relativo, modelo fixo e aleatório, o intervalo de confiança, o Z, que é a posição do meu diamante, e o P da minha meta-análise. Ou seja, aqui ó, foi menor que 0,05, não cruzou o 1, não cruzou o nosso eixo Y, então estatisticamente significativo nos dois modelos. Aqui, a minha heterogeneidade aqui pelo tal square, tal quadrado, ou pelo teste o Q de Cochrane e o I ao quadrado do teste de Higgs. E esse P aqui, ó, ele é o teste da minha heterogeneidade. Não confundir com esse P da minha meta-análise. E aqui, qual foram os modelos, qual foram as técnicas, o detalhe da minha meta-análise. Então, como é que eu vou expressar isso quando eu estou descrevendo lá na minha metodologia da minha meta-análise, no meu estudo? Antes de começar os resultados, no final eu vou dizer minha metodologia, que é o quê? Foi realizado uma meta-análise dos dados, utilizando, no nosso caso, modelo de efeito aleatório, poderia ser o fixo, a gente escolhe isso aí. Eu escolhi de acordo com minha heterogeneidade, mas nesse caso utilizei o modelo de efeito aleatório, apresentados como risco relativo, intervalo de confiança de 95% e estatisticamente significativo com P menor que 0,05. A análise estatística foi realizada com software, versão tal, você vai dizer qual foi a versão que você baixou. Eu utilizei o Mac, mas pode ser o Windows, Linux, tanto faz. E utilizei o pacote Meta, na versão tal.
Lembra que quando eu ensinei lá na aula como é que baixa esse pacote e ele vai dizer qual a versão. É interessante você dizer qual, porque de acordo. Muda, você viu que muda uma palavrinha, label, ou com ponto fixed, que agora é só fixed, igual falso. Então, tranquilo. Então, eu fiz essa minha metodologia. A heterogeneidade foi avaliada utilizando estatística I ao quadrado, a estatística lá do Higgs e Thompson. Aí, onde I ao quadrado próximo a 0% indica não heterogeneidade entre os estudos, próximo a 25 indica heterogeneidade, baixa heterogeneidade, próximo a 50 indica heterogeneidade moderada, próximo a 75 indica alta heterogeneidade entre os estudos. E aquele esqueminha, isso não é regra, mas quando eu tenho estudos com baixa heterogeneidade, abaixo de 50%, geralmente eu tendo a usar o modelo de efeito fixo. Quando eu tenho heterogeneidade acima de 50%, geralmente eu utilizo o modelo de efeito aleatório, mas não é engessado, é só uma recomendação. E no final, no último, eu vou escrever, ó, para as análises apresentadas como risco relativo, os seguintes métodos foram utilizados. O método de Mantel, de Simon-Lar, para estimar o tal ao quadrado, e o método de Mantel para calcular o Q de Cochrane e o tal ao quadrado, tipo o Heavyman 5. Então, é isso que eu vou escrever na minha metodologia. Olha que bacana. Já estou dando a dica aqui como é que você vai escrever. Então, você vai escrever isso, já sabe como é que tabela, já sabe como é que faz a minha meta-análise e já sabe como é que faz o nosso forest plot. E aqui, para a gente finalizar nossa última e derradeira aula, aquele exemplo que eu dei. Estou atrasado, o professor deu um trabalho aqui para eu debater, não sei muito bem, não tive tempo de ler. Como é que eu, olhando para esse gráfico, eu vou interpretar isso aqui? O que é que eu sei? Eu sei que foi feita uma meta-análise de alguns estudos que eles compararam duas técnicas cirúrgicas. Uma técnica cirúrgica eu reconstruo dois ligamentos e uma técnica cirúrgica eu reconstruo só um ligamento. E depois da cirurgia, ele comparou os dois através de um teste chamado Pivot Shift. E se esse teste der positivo, é porque a cirurgia ainda deu ruim, tem falha. Então, basicamente, é a única informação que eu tenho. Comparei duas técnicas cirúrgicas e eu fiz um teste no final. Se o teste deu positivo, é porque é ruim. Então, quanto menos teste der positivo, é sinal que a cirurgia é boa. Então, ó, só olhando isso aqui, esse plot, o que é que eu vejo? Aqui, ó, nome dos estudos, ó. Estudo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui eu consigo editar, lembra da minha planilha lá do Excel. Aqui ele dá o peso de cada estudo. Lembrando que a soma tem que ser 100%. Foi utilizado o modelo de efeito fixo, porque minha heterogeneidade, ó, o meu I ao quadrado foi 0%. Então, são estudos bastante homogêneos. Então, se for homogêneo, basta 50%, é modelo de efeito fixo. Aqui é o P do meu teste, modelo de efeito fixo. Esse é o meu plot da minha meta-análise. Aqui são meus estudos individuais. Você vê que alguns eles cruzam o meu eixo Y, vão para o outro lado. Então, alguns estudos individualmente não são estatisticamente significativos, que eu vou ver aqui, ó, numericamente, ó, riscos relativos, quando eu tenho abaixo de 1, ele favorece o estudo da esquerda, ou seja, a reconstrução de dois ligamentos, o resultado é melhor. E aqui é o intervalo de confiança. E ao final, eu tenho o meu diamante, a minha grande estrela, o meu final, que é a minha meta-análise propriamente dita. Eu tenho que ele está totalmente do lado esquerdo do meu eixo e ele não cruza ele. Então, eu sei que o intervalo de confiança está todo dentro do lado esquerdo. Então, ele é estatisticamente significativo. Ele é de 0,34, ou seja, menor que 1. Então, ele vai favorecer quem está à esquerda. Ou seja, a cirurgia que eu reconstruo dois ligamentos. E estatisticamente significativo. Então, a reconstrução combinada desses dois ligamentos, ACL e o LAU, que é o cruzado anterior e o anterolateral, ele reduziu a taxa de pivô shift residual, ou seja, meu teste X, eu tive poucos testes X em comparação com que
reconstruiu só um ligamento. Ele reduziu em 66%. Por que reduziu em 66%? Porque o risco relativo foi 0,34. Então, 1 menos o risco relativo é quanto eu reduzi esse risco. Em comparação com a minha técnica B, que é a reconstrução isolada. Aqui, ó. Então, risco relativo 0,34, intervalo de confiança 0,24 a 0,47, com P menor que 0,01. Aqui, ó. A estatística aí indicou não heterogeneidade entre os estudos, ou seja, que foi igual a zero, por isso que foi utilizada o modelo de efeito fixo. E viu só? Cumpriu o que eu prometi. Olhando só esse plot, a gente já consegue definir o resultado do nosso estudo. Então, a gente aprendeu como é que faz uma meta-análise no R, uma meta-análise básica. É claro que eu tenho muitas coisas que ainda pode ser possível fazer, regressão, tudo mais, mas enfim, com isso aqui eu já consigo fazer uma meta-análise básica, eu já consigo interpretar. Então, espero que vocês tenham gostado demais. Vimos aqui nessa última aula a importância de um forest plot. Só com isso aqui você viu que a gente já conseguiu interpretar um estudo. Vimos que o R é um software fantástico, existem vários softwares, mas eu gosto muito do R, tanto por ser um software comunitário, não só porque ele é gratuito, mas porque eu tenho uma contribuição da comunidade. E espero que vocês venham agora para o lado negro da força e comecem a produzir meta-análise. Espero demais, demais que vocês tenham gostado. Deixa um comentáriozinho, diz aí. Desculpe por algumas aulas, o áudio não está bom, é porque alguns dias choveu aqui, eu tentei me isolar, mas não deu certo. Mas tentei deixar a aula de melhor qualidade possível. Como fui eu que gravei, preparei a aula, editei tudo, não tá essa qualidade internacional, mas espero muito que vocês tenham gostado. Vou deixar, sempre na descrição, vou deixar as tabelas do Excel para vocês já utilizarem. Vou deixar o script como meta-análise, modelo, diferença de média, com risco relativo e como faz o plot, os principais scripts. Vou deixar também o link para o artigo que foi publicado aí na nossa acta ortopédica. Quem quiser mais, pode entrar aqui em contato. Esse aqui é o meu arroba do Instagram. Esse QR Code vai para o meu site, que aí tem outras informações, e-mail, como é que me acha em rede social, YouTube e tudo mais, meu Lattes. E espero demais, demais que a gente continue juntos. Quem sabe aqui nas nossas próximas aulas eu faço agora, vou voltar. Em vez de ensinar meta-analisar, já foi aqui, foi o básico, claro. A gente pode fazer agora como fazer revisão sistemática. Então, meu muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado demais. Eu adorei aqui a companhia de vocês e até a próxima. Valeu, meus príncipes e príncipas.